Olá, seja bem-vindo à aula 6 do curso de Comunicação Não Violenta da SBC, Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. O que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos falar sobre 4 passos para uma comunicação assertiva e não violenta. O que é interessante? Nesses 4 passos, você vai poder usar para conversar dentro da sua casa, com as pessoas que moram com você. Você vai poder usar isso no seu meio social para conversar com amigos ou pessoas de qualquer lugar onde você vá. Você vai poder usar isso no seu trabalho. E apesar de aqui nós vamos passar um passo a passo dos 4 passos, você pode usar isso fora de ordem depois. Você vai poder montar sua forma de comunicação, não necessariamente seguindo a ordem que nós vamos ensinar. Esses 4 passos, falando agora de uma maneira geral, é observação, sentimento, necessidade e pedido. Quando você começa a colocar em prática esses 4 passos, esses 4 componentes da CNV, você aprende a observar sem julgar, trazer para a sua comunicação o que você vê de fato. Depois de trazer para a sua comunicação, e é importante que você saiba que você vai precisar dizer para o outro o que você observou. Olha, eu observei que a louça estava na pia, eu observei que o relatório não foi entregue, eu observei que você chegou e foi diretamente para o seu quarto. Tá? São observações, sem julgar, sem achar que o outro fez isso de propósito, sem achar que ele fez porque era preguiçoso, sem achar que ele fez porque ele não gosta de você ou porque ele quer te incomodar. Isso é a observação. O sentimento é realmente olhar para dentro de você e compreender como você se sente. E aí você vai falar a respeito de você. Você precisa aprender a não trazer para a expressão dos seus sentimentos o que a gente chama de pseudo-sentimento. A gente vai falar bastante sobre isso na nossa aula de sentimentos. Nessa aula, vocês vão ver, por exemplo, que a gente usa palavras como eu me sinto traído, eu me sinto julgado, eu me sinto injustiçado. E você vai entender que isso não são expressões reais de sentimento, isso são pseudo-sentimentos, pensamentos a respeito do que você sente. Você vai aprender também que tem necessidades que precisam ser atendidas. Essas necessidades precisam ser suas. Não é eu preciso que você faça isso, não. Eu preciso disso. Será que você pode fazer isso? E aí a gente entra no pedido. Esse pedido precisa ser assertivo, precisa ser claro, porque o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, poxa, Gabi, mas eu moro há 10 anos com uma pessoa. Eu sempre vou ter que falar para ela tirar o lixo da cozinha? Vai, porque é uma necessidade sua. Talvez essa pessoa viva em meio a ratos e baratas de uma maneira muito tranquila, embora isso seja quase que surreal de pensar, mas tem gente que não se incomoda com a limpeza, com a sujeira, e tá tudo certo. Então, a necessidade de organização é sua, então você precisa sim falar pro outro. Gabi, eu preciso que a pessoa entregue o relatório em dia, não é óbvio isso? É óbvio para você. Talvez para ela não seja. E é claro que talvez ela sofra algumas consequências aí da vida por não entregar os relatórios. Mas você, de repente, num cargo de liderança, precisa dizer para ela, eu tenho a necessidade de receber os relatórios em dia e gostaria de te pedir que entregasse esses relatórios na data combinada. É possível que você faça isso? O que é que nos impede de colocar esses 4 passos em prática? Lidar com as nossas emoções. E a gente também vai falar um pouco sobre isso ao longo do nosso curso. É importante que você saiba que nós temos que treinar o passo a passo para que fique espontâneo. Novamente eu vou trazer um pouco da minha experiência com música para falar sobre CNV. Quando você começa a tocar, por exemplo, piano, e vai visita na casa te ouvir, na sua casa te ouvir, ainda não está espontâneo aquela música que você está tocando. Você muitas vezes ainda está ali apegado naquela partitura e tocando com as mãos durinhas, mas você já está se movimentando em direção a tocar aquilo. Mas se você todos os dias acordar de manhã, ir para o piano, tocar aquela peça todos os dias, depois de um tempo, quando aquela visita chegar ali, você toca de olhos fechados. Você vai tocar aquilo como arte, como algo absolutamente solto e fluido. Esse é o objetivo do treinamento. Se você me perguntar, João, mas no começo eu vou seguir esses 4 passos, vai ficar um pouco engessado, parece que ainda não vai ficar solto? Sim, e entenda que esse é o processo.
eu vou precisar usar os 4 passos, às vezes de forma bem certinha, bem segmentada, para que o meu cérebro comece a aprender a usar. Depois disso, eu tenho um termo que eu ouvi de um grande amigo nosso que trabalha com mindfulness, que ele disse: João, dá para usar a CNV de rua. O que é a CNV de rua? A CNV de rua é quando você já sabe usar os 4 passos de maneira muito rápida e descolada, que daí você vai conseguir, sim, sintetizar algumas ideias, falar de uma forma muito mais rápida, mas trazer o mesmo significado para aquela fala que você tem. Tá curioso para aprender a colocar em prática esses 4 passos da CNV? Observação, sentimento, necessidade e pedido? Então já se prepara para a nossa próxima aula, onde nós vamos falar especificamente sobre como observar sem julgar. Esse é o curso de Comunicação Não Violenta da SBC, Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. Espero você na nossa 7ª aula.